Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Tenho a grata satisfação de cumprimentar a todos com uma boa noite, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em vossas vidas e nas vidas de todos os seus familiares. Quem tem a grata satisfação de fazê-lo é o seu irmão em Cristo, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, irmã Lídia Faria Duarte. Nós estamos, mercê da graça e da misericórdia do Senhor, trazendo-lhes uma mensagem da palavra do Senhor Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta-nos a história da igreja, a igreja que iniciou ali no Calvário, quando Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário e entregou o Espírito ao Pai, dizendo: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A Bíblia nos diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, ficando assim aberto o caminho, o novo e vivo caminho que Jesus abriu-nos através do seu sacrifício expiatório e vicário na cruz do Calvário. Segunda-feira próxima passada, nós trouxemos-lhes a mensagem acerca do batismo com o Espírito Santo. E hoje, permitindo Deus, iremos trazer 67 versículos, 24.240 palavras. Vamos ler alguns versículos. Atos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4, Atos capítulo 3, a partir do versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Prezados e queridos irmãos e diletos internautas, Jesus havia dito para os seus discípulos, no capítulo 1 de Atos, quando eles perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E os discípulos ficaram em oração. E o capítulo 12 nos mostra, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado à igreja, batizando-os. E ali nós encontramos, então, eles recebendo um poder extraordinário do Senhor. Não receberam o poder monetário, nem tampouco o poder intelectual, mas receberam um poder extraordinário. Este poder somente o Senhor Jesus Cristo pode outorgar aos seus servos. Quando nós lemos no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Evangelho escrito por Marcos termina de uma maneira maravilhosa, dizendo-nos: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os discípulos ficaram 10 dias naquela campanha de oração, receberam o revestimento do Espírito Santo. Eles que estavam medrosos, estavam ali trancafiados no tabernáculo, agora as portas se abriram. Perderam aquele medo porque eles estavam revestidos de um poder extraordinário, o poder que o mundo não pode dar, o poder que nada dos bens terrestres pode nos dar, mas somente o Senhor, pelo poder do Espírito Santo. E ali Pedro prega a primeira mensagem pentecostal, e a mensagem pentecostal aponta para o Senhor Jesus Cristo, porque, meus irmãos, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele está cuidando, preparando, iluminando, inspirando a igreja do Senhor para vencer os obstáculos que Satanás lança contra nós, obstáculos que a carne quer nos vencer, obstáculos que o diabo e os demônios querem nos derrotar, mas quando nós estamos na presença do Senhor, estamos revestidos com este poder, nós temos autoridade, não uma autoridade passageira, mas a autoridade do céu, autoridade para mandar em nome do Senhor Jesus Cristo que os demônios saiam das vidas. Em nome de Jesus, falamos novas línguas. Em nome de Jesus, todo mal é repreendido, o mal da enfermidade, o mal da carne, o mal do espírito, o mal da alma. E o capítulo 3 narra-nos o primeiro milagre realizado pelos apóstolos do Senhor Jesus. Quando nós lemos ali no capítulo 14, quando Jesus ali deixou uma palavra de ânimo para os seus discípulos, quando os mesmos estavam assim desanimados, porque Jesus falara que iria deixá-los. Mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos,
mas enviar-vos-eis o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo que o mundo não conhece, não pode receber, mas o Espírito Santo que está dentro de vocês, vocês farão uma obra extraordinária, farão as obras que eu tenho feito e as fará maiores do que esta. Louvado e engrandecido seja para sempre o santo, bendito e eterno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o capítulo 3, aqui no seu prólogo, ou seja, no seu início, está dizendo que Pedro e João, quase a hora nona, 3 horas da tarde, foram ali buscar o Senhor em oração, foram para o templo. Eles não foram para passear, eles não estavam fazendo turismo, pelo contrário, estavam obedientes à voz do Senhor. E quando nós estamos preparados pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, quando estamos impulsionados e revestidos deste poder, aparecem as dificuldades, os problemas, mas quando Jesus está nas nossas vidas, os problemas são resolvidos. Quando Jesus está conosco, então Jesus realiza através de nós os milagres extraordinários. A Bíblia, nos 4 evangelhos, narra-nos que Jesus realizou durante o seu ministério cerca de 35 milagres, mas Jesus havia dito para os seus discípulos, que depois foram chamados de apóstolos, que eles dariam continuidade na igreja do Senhor, que eles fariam a obra do Senhor. E o capítulo 3, são 26 versículos que narram-nos a história de um homem. O importante é nós salientarmos que os apóstolos do Senhor Jesus iam para a oração. A oração é extraordinária. Quando nós oramos, algo extraordinário acontece, os milagres acontecem. O que é milagre? O milagre não tem uma explicação humana, porque milagre somente o Senhor Jesus Cristo pode operar. Se você está esperando um milagre, nós não sabemos qual milagre você precisa, mas queremos dizer-lhes que o Senhor tem um milagre para a sua vida, o milagre da salvação da sua alma, o milagre para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, os milagres para que vocês recebam a cura das enfermidades que atormentam os vossos corpos físicos. O milagre do batismo com o Espírito Santo é algo extraordinário, o batismo com o Espírito Santo. Quando falamos do batismo com o Espírito Santo, os nossos corações, eles transportam alegria extraordinária, a qual nós não temos palavras que possam aquilatar o que é o batismo com o Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não foi batizada com o Espírito Santo, nesta noite Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia nos seus 66 livros. 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O único livro
da Bíblia que não tem fim é o livro de Atos dos Apóstolos, porque Jesus continua salvando, continua perdoando os pecados, continua escrevendo os nomes no livro da vida, continua curando os doentes, continua batizando os crentes com o Espírito Santo, continua concedendo os dons espirituais. E nesta noite, na última segunda-feira do ano de 2024, nós sentimos a presença do Senhor Jesus, sentimos a força do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja para o nome santo, bendito e eterno de Jesus Cristo. Mas continuemos a história deste homem, o qual nós não sabemos o seu nome, mas é um homem que nasceu com problemas, problema para os seus pais. Quem sabe os seus pais reclamaram tanto, ai meu Deus, tanto que eu queria um filho normal e nasce esse filho aleijado. E só será problema nas nossas vidas, mas Deus tem um propósito especial nas vidas. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Era um problema não somente para os seus familiares, mas para os seus amigos, para os seus parentes. E ainda era um homem pobre, sua família pobre, não tinham condições nenhuma de manter aquele homem. Então, todos os dias, os seus amigos ou parentes, alguém lhes fazia este favor tão grande, levava-os. Irmãos, imaginemos quantas dificuldades para que eles transportassem aquele homem. Não havia, aquele tempo, não havia cadeiras de rodas. Hoje nós sabemos que as pessoas com essa dificuldade de mobilidade têm as cadeiras de roda. Enfim, hoje nós temos transporte de todos os tipos, mas naquele tempo não existia. E aquele homem, todos os dias, era um trabalho que dava para os seus amigos, parentes que levavam. Mas naquele dia, nós não sabemos também qual dia que era, mas era o dia da bênção. Hoje é o dia da tua bênção, meu irmão, minha irmã. Receba em nome de Jesus a tua bênção. E agora, Pedro e João preparam-se para entrar no templo. E aquele homem desprezado, aquele homem sem condições nenhuma, aquele homem que era um problema para a sua família, um problema para a sociedade, estende as suas mãos, dai-me uma esmola pelo amor de Deus. Pedro, tocado pelo Espírito Santo, Pedro e João disseram-lhe: olhe para nós. O homem está olhando, certamente esperando, vou receber uma ajuda muito boa, porque eles estão dizendo-me para que eu olhe para eles. Qual será que foi o tipo de olhar daquele homem? Ele está olhando, a expectativa é tão grande, e há muita gente olhando para aquele espetáculo. Mas Pedro disse: não temos ouro, não tenho ouro e não tenho prata. Parece que eu vejo aquele homem, novamente o seu coração está gelado, ele está triste, abatido, mas a história não terminou aí. Olhe para nós. Ele olha, mas a sua expectativa cai por terra. Mas naquele instante, Pedro, pelo Espírito Santo, disse àquele homem: não tenho prata nem ouro. O que são a prata e o ouro?
são os bens desta terra. Quantas pessoas estão preocupadas com a prata e o ouro desta terra. Nós não queremos aqui desanimá-los ou dizer-lhes que vocês não devem procurar, não, enquanto estivermos nesta terra. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o sustento para nós e para as nossas famílias. Temos que nos sustentar, e aqueles que têm família, sustentar as suas famílias. Mas a prata e o ouro representam a aquisição desta terra. Pedro e João disseram: nós não temos prata nem ouro. Mas a história não terminou aí. Mas Pedro disse-lhe: mas que nós temos isso, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Parece que nós estamos vendo todos naquela expectativa tão grande, e o poder de Deus manifesta na vida daquele homem. Não são as mãos humanas, não são os poderes aquisitivos da prata e do ouro, mas é um poder extraordinário, é um poder que a medicina não tem, é um poder que os remédios não têm, mas se manifesta naquele homem este poder extraordinário. E a Bíblia nos diz que os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro estende as mãos para aquele homem, ajuda a levantar, e ele está levantando. E há uma perplexidade. Ali havia uma multidão que estava olhando, e o homem se levanta e começa a andar. E o homem experimenta o primeiro e o segundo degrau ali para entrar no templo. E os seus pés e tornozelos estão firmes, e ele começa a andar. E de repente, não somente ele está andando, mas ele está pulando. E não somente pulando, mas glorificando a Deus, agradecendo a Deus por algo extraordinário que ninguém poderia lhe dar. Quem poderia dar ao homem aquilo que ele estava recebendo? Mas ali estavam os homens de Deus, e quando o homem de Deus está presente, algo extraordinário acontece nas vidas. Glória a Deus. E o homem, que a Bíblia nos diz, mais de 40 anos tinha aquele homem. Oh, que vida terrível, que 40 e tantos anos terríveis na vida daquele pobre homem. Mas agora ele está abençoado, agora o poder de Deus adentrou na vida dele. E ele está esquecendo das agruras, das dificuldades, das lágrimas que ele tem derramado, das dificuldades para a sua família, porque a bênção de Deus o alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre tem uma bênção especial para alguém. Quem sabe, nesta noite, quando o nosso relógio está marcando 19 horas e 19 minutos da última segunda-feira, o Senhor tem uma bênção para você, meu irmão. Você que tem sido um problema na sua vida, um problema na vida da sua família, um problema na sociedade. O Senhor está te visitando neste instante, visitando-lhe não com o poder da prata e do ouro, não com o poder daquilo que essa vida nos proporciona, mas o poder do Espírito Santo. E aquele homem que nunca conseguira andar,
ele sobe as escadas do templo, ele adentra o templo do Senhor. Oh, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que a sua vida seja transformada de uma maneira extraordinária. E nós sabemos que este milagre não foi realizado por Pedro e João, mas através deles o Senhor usa os seus servos como instrumentos para abençoar as pessoas. Nesta noite, o Senhor está te abençoando. Sinta aí a bênção do Senhor. O que você precisa? Você precisa de perdão dos pecados. Jesus quer perdoar os teus pecados. Você precisa de cura divina. Você está desenganado pela medicina. Jesus Cristo, ele vai além da medicina, como tem um hino, porque a medicina vai até um determinado ponto e ali não tem mais jeito. Quem sabe você, alguém já disse-lhe que não tem mais jeito. Eu quero dizer-lhe, Jesus tem um jeito para você. Receba a bênção do Senhor. E a Bíblia nos diz que através daquele milagre extraordinário, 5.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Nós não pregamos um evangelho vazio. O evangelho não é a capacidade do homem. O evangelho não é a capacidade do ouro e da prata. O evangelho não é a capacidade que nós conseguimos neste mundo, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem sabe a tua vida tem sido uma vida difícil. Quem sabe você está abandonado pelos seus familiares, abandonado pela sua família, abandonado por tudo e por todos. Nesta noite, Jesus tem uma bênção especial para você. Jesus está falando-lhe ao coração. Receba a bênção do Senhor. Muitos dizem que os milagres, que o batismo com o Espírito Santo, que a cura divina foi somente para o tempo apostólico. Não, senhores, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele está presente para te libertar, para te abençoar, para te curar. Ele tem a solução dos teus problemas. Levante da tua inércia, receba a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados em Cristo, nós estamos felizes, pois Deus nos tem propiciado. Há mais de 5 anos estamos levando, através das plataformas sociais, a mensagem poderosa do Evangelho. E nós queremos orar por vocês que ainda não é salvo. Nós temos um convite: aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer salvá-los. Nós queremos aqui desejar um ano de 2025 feliz a todos. A irmã Lídia está aqui desejando a todos um feliz 2025. Também o nosso irmão, o pastor Pedro Carmos, está desejando a todos um ano feliz de 2025, cheio das bênçãos do Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm cooperado conosco, têm nos enviado mensagem. Deus abençoe a todos. Nós temos o nosso irmão, nosso amigo, o homem de Deus, presbítero Luiz Mateus, que também está desejando a todos um feliz ano novo. Deus abençoe o irmão presbítero Luiz Mateus e toda
a sua abençoada família. Também o Otávio, esposo da Fernanda. Ô Otávio, um abraço para você, Deus te abençoe. Também a Kézia e o Fernando, pastor Pedro Carmo, que nós já falamos, a Hélida, o André, o Benício. Quero mandar um beijinho todo especial para o Benício, para a Giovana, e um abraço também para a minha filha Lidiane. Deus abençoe a todos, um feliz 2025 para todos os irmãos. Nós vamos orar agora, você que precisa de uma bênção, receba a bênção em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo grande privilégio que nos tem concedido neste ano de 2024. Nós temos, através, ó Pai, das plataformas sociais, anunciado a mensagem da Tua Palavra. Eu te peço neste instante, Senhor, que o Senhor perdoa os pecados dessa pessoa que está entregando a Ti a sua vida. Que o Senhor estenda as suas mãos para curar este doente, esta pessoa que está, Senhor, desanimada, esta pessoa que já não tem mais paz, esta pessoa que tem até pensado em dar cabo da sua vida. Salva estas pessoas, transforma, levante essas pessoas, meu Pai, desta situação tão difícil que elas estão vivendo. O Senhor é o mesmo que usou Pedro e João há mais de 2000 anos, e eles ali, através da tua bênção, do teu Espírito Santo, fez com que aquele homem fosse curado. Ó Senhor, cura os doentes agora, do alto da cabeça à planta dos pés, nós repreendemos todo o mal. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, tua bênção. Você que tem um problema insolúvel, você que está aguardando a solução, quem sabe de um processo há tantos anos que não tem solução, receba a solução, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, por misericórdia do Senhor, nós agora abençoamos as vidas, declaramos a bênção, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A todos um felicíssimo 2025 com as bênçãos do Senhor. Deixamos as palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre você as bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Agradeço a minha querida esposa, que sempre está aqui ao meu lado, me ajudando em todos os sentidos. Deus abençoe a todos e o Senhor continue nos dirigindo. Não sabemos se hoje foi a última oportunidade que eu tive de pregar a mensagem, mas se foi, que esta mensagem alcance os vossos corações, as vossas vidas, e que Deus nos dê a bênção em nome de Jesus. Amém. Nós temos também a irmã Fernanda Andrade, que colocou agora a irmã Fernanda Andrade. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.